Graça e paz, aleluia, glória a Deus. Pessoal, hoje é 6, de 2024, aleluia. Ainda sobre o plano de leitura do livro de Efésios, Estamos no capítulo 4, vamos ler hoje o versículo 7 ao 11, tá? E a palavra do Senhor diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descerá às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, nesta sessão, Paulo passa dos elementos comuns a todos os cristãos para a diversidade entre os cristãos. Trata da variedade e da individualidade dentro da unidade do Espírito. Deus, ele concede a cada um cristão pelo menos um dom espiritual, 1 Coríntios 12, que deve ser usado para unir e edificar o corpo de Cristo. Devemos fazer uma distinção entre dons espirituais e aptidões naturais. Quando nascemos neste mundo, Deus nos deu certas aptidões naturais, talentos para áreas específicas, como a mecânica, a arte, os esportes ou a música. Nesse sentido, nem todos os seres humanos são iguais, pois alguns são mais inteligentes, fortes ou talentosos do que outros. Mas na esfera, na esfera espiritual, cada cristão possui pelo menos um dom espiritual. Quaisquer que sejam suas aptidões naturais, um dom espiritual é uma aptidão divinamente concedida para servir a Deus e aos outros cristãos, de modo que a glorificar a Cristo e a edificar os irmãos e irmãs na fé. Este é o propósito dos dons que cada um recebe, especificamente para edificar a igreja, especificamente para a edificação dos nossos irmãos e irmãs na fé. Mas alguns têm usado desse dom para se aparecer, para se exibir, para ganhar em cima disso, usa dos dons de Deus para se aproveitar das pessoas. Mas fica tranquila que o grande dia chegará que todos nós seremos cobrados por tudo e por todas as coisas que fizemos, tá bom? Então veja bem de que maneira o cristão pode descobrir e desenvolver seus dons. Preste atenção, ele descobre pela comunhão com os outros cristãos na congregação local. Os dons não são brinquedos para nossa própria diversão, mas sim instrumento para a edificação. Se não forem usados com amor, veja bem, se não forem usados com amor, tornam-se armas de combate, como aconteceu na igreja de Corinto. Se você ler lá, você vai ver, você vai entender o que eu estou falando, do que diz a respeito, Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14. Os cristãos não devem viver isolados, pois, afinal de contas, são membros do mesmo corpo. Paulo ensina que os dons são concedidos por Cristo, por meio do Espírito Santo do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 8. Cristo subiu aos céus vitorioso para sempre. Vemos aqui a imagem
meu Deus, de um conquistador militar, levando seus cativos e dividindo os espólios com seus seguidores. Neste caso, porém, os cativos não são seus inimigos, mas sim os que lhe pertencem. Os pecadores eram prisioneiros do pecado, mas Satanás foi levado cativo por Cristo, até mesmo a morte e o inimigo derrotado. Quando veio à terra, Cristo experimentou as mais profundas humilhações. Filipenses capítulo 2, 5. Mas quando subiu aos céus, experimentou a mais elevada exaltação possível. Paulo cita o Salmo 68, 18, aplicando a Jesus Cristo um cântico de vitória escrito por Davi. Efésios capítulo 4, 8. O Novo Testamento apresenta 3 listas de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, 4, 27 e 31. Romanos 12, 3 e Efésios 4, 11. Uma vez que essas listas não são idênticas, é possível que Paulo não tenha citado todos os dons que encontram disponível de acordo com o apóstolo. Alguns dons são mais importantes do que outros, mas todos os cristãos são necessários para que o corpo possa funcionar normalmente. 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. Paulo não cita propriamente os dons, mas sim os 4 grupos de pessoas que os possuem e que Deus colocou na igreja. Aleluia. Então, pessoal, como já não dá mais tempo, de nós falarmos sobre os 4 dons que Paulo cita, voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir, ainda no capítulo 4, versículo 7 ao 11, tá? Onde estarei falando sobre os 4 dons específicos que Deus colocou na igreja, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.